Vamos já. Já está gravando? Sim, sim. Acertei o áudio aqui, viu, Verônica? Tá tudo ok aqui. Vamos lá. Então vamos, mensagem do livro Palavra de Vida Eterna, mensagem 109, na esfera da língua. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreia sua língua do mal. 1 Pedro 3,10. Reflete no bem que esperas nas palavras dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando deste ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos te malsinam, a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. De espírito desarvorado, ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras por recursos do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração, obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas, por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a régua áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheio a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Vamos orar, levar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um encontro, agradecendo a Deus ao nosso lar, nossa família, e pedindo as bênçãos dos espíritos superiores que nos auxiliem no estudo da noite, na compreensão de cada palavra que esse apóstolo do bem nos trouxe. Agradecemos a tudo e a todos pelas dificuldades que nos fazem mais fortes, pelo amparo que sabemos que temos a todo instante. E pedimos mais uma vez, Senhor Jesus, esteja habitando em nós, ajude-nos a sermos cada dia melhores. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Ok. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos em mais uma jornada com Paulo de Tarso. Estamos aí no capítulo 3, já finalizando ele. Pela minha marcação aqui, é o versículo 23. Confere? Confere. Ou conferido. Então deixa eu posicionar aqui. Aqui, versículo 23. Ué, eu que tava lá no capítulo 4, versículo 23. Espera aí. Deixa eu chegar aqui. Vamos lá. Alguém me dá o resumo do estudo passado aí? O que nós falamos no estudo passado? Nós falamos que foi necessário que a lei viesse para que nós nos disciplinássemos primeiro, para que depois pudesse Jesus vir ensinar a lei do amor. Então, primeiro veio a lei mosaica para poder mudar, né, o aspecto do homem, para que agora ele pudesse entender.
Mais ou menos isso. Ok, tá bom. Então, introduzido aí um pouco do estudo passado, nós vamos entrar agora na BJ, na Bíblia de Jerusalém. Esse bloco se chama Advento da Fé. Ele continua falando mais ou menos isso, né? Sim, sim, ele vai continuar falando da fé, né? Vai traçar aí ainda os paralelos. Na verdade, ele vem pontuando ainda os judaizantes, tá? E vai continuar assim até o final ali. Versículo 23. Vamos lá, gente. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Ou seja, então, o que ele está colocando ali? Que eles estavam confinados debaixo da lei. Tá? Estavam guardados, tutela. Isso aí são figuras simbólicas de prisão. Né? E em algumas Bíblias tem até um nome diferente, agora eu não guardei não. Mas tem um dizer diferente aí. Tá? Mas ele está, conforme a Jane colocou aí, tá tutor, assim. Não é não? Oi? É tutor? Tutor, não, né? é tutor. Acho que é tutor. Então ele está guardado, tá na tutela aqui. Por isso que a gente não se cansa de falar que todo o Velho Testamento, que toda a Torá, ele aponta sempre para o Messias, ele aponta para Jesus. Né? O que ela fez? Ela guardou, ela se preparou para a sua chegada. E a chegada do Messias veio para libertar o homem das suas mazelas, das suas sarques, do pecado. Tá? Então, a gente vai até ser mais claro um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai ter duas eras. Tanto é que o nosso planeta, nosso calendário gregoriano, se dividiu antes e depois de Jesus. Então, a gente pode dividir também antes da lei e depois da lei. Antes de Jesus, depois de Jesus. Em Cristo, nós temos a liberdade com disciplina. Tá? Em Cristo veio o quê? Uma nova compreensão. Conforme nós vimos nas cartas passadas, uma nova humanidade, um novo Adão. Então, o que ele coloca como tutor, né, é que essa lei ela funcionou como um pedagogo, como um professor, só que temporário. É o professor temporário. Aquele que veio e falou assim, olha, eu estou aqui temporariamente, mas eles estão contratando um outro professor aí, tá? Quando ele chegar, eu vou sair. Isso foi o papel da lei. Né? Por quê? Qual foi o papel dela? Manteve o povo sobre uma disciplina, manteve o povo sobre o monoteísmo, manteve o povo, por mais que seja, a gente tenha falado aqui, mais sobre algumas leis para poder conter o excesso de violência, a vingança, entendeu? Então, eles manteve o povo ali, para que chegasse o Cristo que ia libertar, né? Que seria o tutor definitivo. Então, o termo usado pela BJ, né, éramos guardados sob a tutela da lei, agora eu lembrei, é traduzido em outras Bíblias como prisioneiro. Prisioneiro. Não sei se alguém tem uma outra Bíblia aí para confirmar, mas é tratado como prisioneiro. Por isso que eu fiz a relação com a prisão, mas na verdade é a relação com o professor. Tá? Eu acho que a Bíblia do Peregrino tem. Como prisioneiro. Mas enfim, éramos prisioneiros guardados pela lei. Um negócio desse assim. Enfim, vamos para frente. E a gente pode falar que com a vinda do Cristo, então, se inaugura uma nova era, né? Uma nova etapa. Não que não tivesse moral naquela época, né? Não é isso. Mas que agora essa relação já não se baseia tanto em rituais, né? Sim, sim. O que a gente tem que entender, a gente fala tanto dos judaizantes. Ok. Eles tiveram o papel deles. A lei teve o papel deles. Muito bem, estava lá, formou, tudo bem que era lei humana, toda a sua conotação negativa, ela serviu para uma época, gente. Agora com Cristo, né,
Eu trouxe até algumas partes aqui, mas para frente a gente vai ler, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Claro, ele teve seu propósito, agora com Cristo não tem mais necessidade daquilo, né? A fé sobrepõe a lei. Sidney, a gente pode falar que nessa época era visto mais uma questão global de povo e que agora a questão é mais íntima, é reforma íntima? Pode ser feita essa... A gente só tem que ter uma observação aí que não era todos os povos. Ali era só o povo judeu. Judeu. Judeu, né? E com Cristo, e principalmente com Paulo, essa fé ela traz para o mundo todo. O Paulo foi, vamos dizer assim, aos confins daquilo que ele conhecia como um mundo civilizado. Ele espalhou aquilo ali. Então, com Cristo, essa fé, ela ganha, né? Tanto é que a gente está falando de Abraão, nós somos filhos de Abraão, né? O próprio Deus fez essa promessa, por isso que a fé sobrepõe a lei. Então, assim, só para a gente ter uma noção dessa análise, uma coisa que ainda nós não nos libertamos, a danada da dor. A dor. Por quê? Porque muitas vezes a gente pratica caridade como uma forma de troca, né? Vou fazer isso aqui para poder evitar sofrer, para evitar a dor, para evitar o sofrimento, né? E muitas vezes nós espíritas simplesmente trocamos alguma vestimenta, tipo, trocamos o inferno pelo umbral, trocamos demônio por espíritos obsessores. Você está vendo como que às vezes a gente se pega arraigados em algumas crenças que a gente traz essa herança também? Então o que a gente faz? A gente trabalha para não ir para onde? Para o umbral. Mas o umbral continua sendo o nosso inferno. Hoje, as meninas colocaram no nosso grupo lá uma palestra do Elahá, e ele analisou a parábola do samaritano, e ele falou disso, que o samaritano, ele atendeu aquele caído de coração, sem pensar em nada, mas que a gente, às vezes, faz a caridade, eu vou fazer, porque se eu não fizer, o meu mentor está aqui olhando, e aí eu vou ser repreendida. Meu Deus, eu estou com pressa, mas eu vou atender aquele caído ali, correndo, porque senão... É isso aí que você está falando. Mas porque assim... Tá vendo como a gente não se libertou desses conceitos, esses pré-conceitos? Por quê? Porque a gente ainda acha que a dor ela é punitiva. A dor é punitiva. E a dor é uma forma pedagógica de Deus de nos ensinar. E a gente traz isso ainda aqui, né? A gente vai demorar algumas existências para ter a consciência total disso aí. Então, o convite é que a gente compreenda a dor como um educador, como um pedagogo. Assim, né, estou trazendo muito do linguajar que Paulo colocou aqui, né? É um aviso de que eu preciso mudar o caminho, é um aviso que eu preciso corrigir minha rota, né? É um aviso que eu preciso provar a minha fé. Tá aí, né? A dor que nos auxilia vem ao nosso favor, é a dor amiga. Então, se você pegar esse conceito de dor educadora, é um conceito da doutrina espírita que, vamos colocar assim, ele é muito novo. Ele é novo, é um conceito novo. É um conceito que veio com o espiritismo, né? Então, a gente ainda traz muito essa questão, né? Porque sim, de ser necessário ainda esse princípio de disciplina, a gente ainda é meio rude, meio infantilizado. Sim, sim. A gente ainda não entendeu essa lei do amor, o que exatamente ela significa, né? Pela nossa fragilidade. Que tanto, Sidney, a gente escuta o tempo inteirinho. Se não for pelo amor, vai pela dor. Então a gente vira assim, esse dizer, eu até falo também, mas esse dizer nos conota o seguinte: a dor vai te punir, a dor vai te corrigir, a dor vai te impor. É como se fosse obrigatoriedade. Só que a dor, ela vem para te corrigir porque ela é amor. Ela vem ensinar. Ela vem ensinar.
curta visão, eu vejo que a dor é como se ela estivesse te moldando. Nos moldando, nos aperfeiçoando, nos transformando. Isso. Ela não vem como se fosse um castigo. Ela vem como um ensinamento ela é a professora. Mas para nós, é o que eu estou falando, para nós ainda é punitiva. Porque assim, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque eu fico muito com receio de a gente virar e falar assim, judaizantes, eles estão lá, ó. Mas em muitos casos nós somos os judaizantes. Nós estamos com essa lei punitiva ainda dentro de nós. A gente ainda está com esse pensamento dessa lei punidora, essa lei, não faça isso porque Deus castiga, que Deus vai te fazer sofrer, que Deus vai me vingar. Tá vendo? A gente acha que os judaizantes estão lá, mas a gente traz essa conotação. E eu não estou falando que isso é errado, eu estou falando que no nosso processo evolutivo, nós estamos ainda com isso. Nós vamos melhorar. Hoje nós temos uma doutrina que é o Espiritismo, que está nos fazendo o quê? Uma proposta diferente da dor. Não é masoquismo, mas compreender por que estamos passando. Valorizar o tempo com ou sem dor. Entendeu? Porque isso ainda está muito na gente. A gente coloca muito dentro do Espiritismo coisas que a gente já está carregando esse sincretismo religioso do passado. Entenderam, gente? Eu trouxe aqui uma questão, a questão 1008 do Livro dos Espíritos. Olha só. Ela fala o seguinte. 1008, tá? Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas. Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado. Vou repetir a pergunta. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Aí vocês vão imaginando a resposta. Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Resposta dos espíritos. Sim. Ao espírito pode ser imposta apenas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifesta de se melhorar. Ou seja, mais uma vez ele está falando, o arrependimento é um caminho para o melhoramento. Ok? E aí ele faz uma outra parte aqui. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia, refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Olha o que ele está falando. A gente está procurando castigo. Então, olha só, a gente vira e fala assim, Deus é onipotente, é infinitamente bondoso, mas aí acontece a dor com a gente vira assim, não, estou sendo castigado. Uai, então tem alguma coisa contraditória aqui que eu estou falando. Entendeu? Que, assim, eu quero trazer a figura do judaizante, porque Paulo combateu muito isso, porque ele é o evangelho total. Ele era o evangelho 100%. Ele deixou toda aquela sua raiz, né, farisaica, embora ele traga esse conhecimento, por isso ele batia de frente, porque ele tem esse conhecimento. Mas nós trazemos alguma coisa dentro de mim. É dor, é castigo, é troca, eu vou fazer caridade. Então são coisas que no nosso estágio evolutivo nós vamos aprendendo. São coisas no nosso estágio evolutivo que a gente ainda traz. Não estou falando que é errado, mas a gente traz ainda. Porque são séculos, são anos, são existências vivenciando isso. E agora a gente tem a luz do Espiritismo que não vai nos desvencilhar disso aí, dessas amarras aí. Né? Só uma observação. Quem deu a resposta dessa pergunta 1008 aí foi Platão. Tá? Então, mais para deixar vocês ali. Então, o que acontece? O Paulo conhecia esse caminhar da lei. Ele sabia como a lei caminhava. Ele foi fariseu, que eu estou falando. E depois de Jesus, que também ele fez o antes e depois de Jesus,
Ele conseguiu verificar tudo que era errado, tudo que não, sabe, que se contradizia, que tudo que não tinha consciência nenhuma. Então, com a chegada do Cristo, ele teve essa percepção. E é isso que ele está passando nessa carta aos Gálatas. É isso que ele vem passando todas as outras cartas que a gente vem estudando aí. Sidney, e aí no Livro dos Espíritos, onde você estava lendo aí, na 1009, logo para frente tem um pedaço que é assinado pelo próprio Paulo. Paulo, sim. E ele diz assim, entre outras coisas, o castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. É a pedagogia. É a pedagogia. Não tem um intuito bom aí atrás? Então, é a pedagogia. Né? Acho que a Verônica travou. Você travou, Verônica? Travou. Aqui, para mim, tá travando todo mundo. Você trava, não, entendeu? A tela trava. Aqui, tá, para mim, tá travando. Eu tô dinâmico. Aí, tanto é que ela foi falar, a Luciana saiu aí. Ela foi falar, tá todo mundo travando, todo mundo saiu. Agora a Verônica voltou. Voltou. Não ouviu nada que eu falei, não? Ouvi, a gente ouviu, você não ouviu. A referência do Paulo, ouvimos. Isso, deu para ouvir, tá. Achei interessante, porque, né, vem retificar isso que ele já tinha falado lá nas cartas e aqui na doutrina espírita ele de novo. Exatamente, muito bem. Andando um pouquinho mais para frente, ok, gente, tá? Eu fiz esse parênteses aí só para a gente poder se posicionar, tá? Versículo 24 e 25. Assim a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sobre o pedagogo. Quem que é esse pedagogo, gente? Jesus. Não, esse pedagogo é a lei. O pedagogo é a lei. É a lei temporária. Desculpa, é a lei, isso mesmo. A lei vem como pedagogo até que a gente atinja a maturidade do Cristo, é isso mesmo. Porque assim, o termo grego que Paulo está usando aqui é aio, que é um professor, é um escravo, ele é o encarregado de levar a criança para a escola, é o encarregado de supervisionar o comportamento. Esse é o pedagogo. É o que o Emmanuel foi no livro 50 anos depois, que ele era aquele escravo educador? O Nestório, isso aí. Então, esse termo pedagogo, que quer dizer que é responsável por tutoriar, é o aio. Tá? Então, ele, depois que a criança cresce, o que acontece? Ele continua lá? Não. Ele passa a criança para um outro pedagogo. Né? Então, ele passa. Então, assim, ele tinha a obrigação de ficar ali. Faça isso, olha, você não pode ir para lá. Se lembra da história do grilo falante, do Pinóquio? O grilo falante era um pedagogo. Era a consciência dele. Só que o Pinóquio era infantil. Ô, Sidney, olha a letrinha B da BJ aí. Ela fala, a partir do momento em que o pedagogo conduziu os filhos até o mestre, o seu papel chegou ao fim. Tal era o papel preparatório essencialmente temporário da lei, que agora já chegou à sua complementação pela fé em Cristo e pela graça. Perfeito. Entendeu? Então, assim, esse pedagogo aqui, ele não tinha nada a ver com o ensino. É a obrigação, ele levar o seu tutoriado, a criança, aquele que está sendo ensinado ali, né? A obrigação é levar do são e salvo para a escola e entregar ao professor. É isso aí. Esse pedagogo, tá? Por isso que a gente fala pedagogo é professor. A tradução veio pedagogo, mas ele é o pedagogo escravo, aquele que acompanha e leva, né? Então, isso é a lei. A lei estava para conduzir o homem a quem? A Cristo, ao Messias. Né? Ela não tinha posição para poder te libertar. Quem vai te libertar vai ser o professor que vai vir aí. Né? Mas eu vou te conduzir são e salvo até ela. Esse é o meu papel. Mas depois que o Cristo chegou, eu não preciso mais desse professor. É isso aí, gente. Olha como que Paulo está utilizando as palavras dele. Né?
Então, assim, você verifica o quanto essas práticas judaizantes eles estavam assumindo a igreja da Galácia, aquelas igrejas ali, a tal ponto, né, de essas práticas terem retornado totalmente ali para dentro. Então, Paulo aqui está fazendo esse contraste, a lei com Cristo. E está colocando a perspectiva. O que vocês querem? Então, é o que a gente fala. Quando a humanidade era criança, você tinha necessidade de fazer o quê? Não faz isso, tira a mão daí. Não, assim não. A lei era isso. A lei veio por causa das transgressões. Se não houvessem as transgressões, não precisaria dela. Uhum. Então, essa metáfora que Paulo está colocando aí, está trabalhando esse simbolismo ali, ele está se aplicando à nação de Israel. Junto com esses gentios que foram evangelizados, e Israel veio atrás de Paulo e falou assim, não, Paulo não, gente. Primeiro vocês têm que se tornar judeus. Então, é esse simbolismo que está falando aqui. Então, a lei de Moisés, todo aquele ritualístico, foi o aio que preparou o povo para a lei do amor. Né? O Cristo é o modelo, o Cristo é o professor, o Cristo é o guia. Olha, conduzir você até aqui, ó. Aquele ali é o guia. Vai com ele, tá? Vai com ele. É isso aí. Então, ou seja, é aquilo que a gente está falando. Tem que parar de viver com medo da punição. O medo da punição te leva a errar. O medo da punição... Estão me olhando. Meu guia espiritual está me olhando. Eu tenho que fazer a caridade. Igual a Jane falou assim, se não fizer a caridade, eu falo... o medo da punição torna a gente mais tenso, a gente leva a errar. É isso que era a lei. Ela era, e como a gente viu nos estudos passados, era impossível de você praticar todas as leis. Impossível. Então, o que o Cristo nos colocou foi a responsabilidade, a maturidade. Viver não pelo medo da punição, mas pela convicção do amor. Do amor. Por isso que ele coloca a importância do perdão. Tá ficando claro, gente? Tá ficando claro? Claríssimo. Okay? Tá? Ok. Podemos chegar a alguma pergunta? O versículo 26, ele é o clímax dessa pequena sessão aqui que a gente está vendo. Ele é o clímax desse aqui. Inclusive, ele está quase aí no meio aí, né? Formando um quiasmo aí, coisa que eu vou ensinar mais para frente aí, viu, Joelma? Fica esperto. Então, o versículo 26, ele vai falar, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O status, qual que é o status que ele está falando aqui, gente? Qual que é o status? Status? Qual que é o status? Ele está dando um status aqui, ué. De filho de Deus? Filho de Deus. O status é filho de Deus. Então, o status de filho de Deus é universalmente disponível para todo mundo. Todo mundo. Então, assim, vocês são filhos de Deus, os gentios são filhos de Deus, o seu inimigo é filho de Deus. Coisa que, só para vocês terem noção, essa expressão filho de Deus, vocês podem até marcar aí na Bíblia de vocês. Isso aí, gente, era só usado à nação de Israel. Isso era uma expressão especial, intitulada só para a nação de Israel, gente. E aí o que Paulo pega? Filho de Deus? Filho de Deus agora é todo mundo. É interessante, Cid, porque assim, nos Salmos, a gente vê em alguns Salmos muito assim a diferença, o justo e o ímpio. Isso. Esse contraste. Isso. E aí vem essa mensagem e coloca todo mundo no mesmo patamar. Coloca. Mas a gente, até hoje, a gente ainda tem essa noção de que, vamos botar uma palavra diferente, os bons e os maus. Os bons e os maus. Sendo que se a gente levar por essa ótica de Jesus, não existe maus.
existem aqueles que vão estar ainda no caminho de serem bons. Que vão chegar até o seu estágio que você tem de consciência. Então, todo Mas mundo falta de muito Deus. para a humanidade, assim, chegar nisso. Tá? Sim. Concordo. Que a humanidade, assim, nossa. Isso aí, concordo plenamente. Então, Paulo pega uma expressão que era só usada para a nação de Israel. E ele vira e fala assim, negativo. Filho de Deus, pela fé, são todos nós. Todos nós. A única expressão que ainda estabeleceria para Israel seria o filho primogênito de Deus. Só isso. Coisa que Jesus, lá na parábola do filho pródigo, vem fazer uma advertência, né? O filho pródigo são as nações gentias. E o filho que ficou na casa? É Israel. Por quê? Olha como que as coisas que Paulo está muito bem alinhado com... Falar isso aí também é redundante, é chover no molhado, né? Que está alinhado com Jesus, né? O filho mais velho, que está em casa, quando o filho pródigo chega, né, o pai abraça, dá uma roupa para ele, coloca o anel, faz parte da família, coloca a sandália e mata um novilho para comemorar. O filho mais velho não participa. O filho mais velho não participa. Eu falei assim, eu estive em casa o tempo todo. Você nunca me deu um carneiro para eu matar. Você nunca olhou para mim. Você nunca me deu atenção. E o pai vira e falou assim, tudo que é meu é seu. Então, o filho pródigo é a nação gentia. Que o filho mais velho ficava assim, ah lá, tá vendo? Se perdeu. Ah lá, tá vendo? E aí quando ele volta para casa, que o Paulo está falando aqui, que agora todo mundo é filho de Deus, porque todo mundo está dentro da mesma casa, o filho mais velho não quer. Filho de Deus só eu. Sou só eu. Sou só eu. Ele não é filho de Deus, não. E Paulo agora, junto com Jesus, através dessa parábola, ele universaliza isso tudo aqui. Todo mundo é filho de Deus. Você morava na minha casa. Você tem tudo aqui, ó. O que é meu é seu. O que você está reclamando, meu filho? Mas ele é rebelde, ele é egoísta, ele é arrogante. Tá vendo como que Paulo, se você jogar isso aqui com a parábola do filho pródigo, é isso aí? É o filho mais velho. É o filho mais velho. É. Então, aquela aliança lá ficou para trás. Ficou para trás. Agora é a nova aliança. E no versículo 27 ele vai colocar, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vós vestistes de Cristo. Esse batismo aí não é o batismo da água. Paulo né? Não falou nada de água. É batismo de se revestir do Cristo, né? Isso aí. Paulo não falou nada de água. Não está falando nada. É porque aí embora no ritualismo judaico existiam dois tipos de batismo. Tinha o batismo da purificação e o batismo da conversão. Né? O batismo da purificação, você emergia na água. Tá? Mas isso era um ritual. Era um ritual judaico. Eu não estou falando eu estou contra os rituais. Eu não posso trazer ele aqui. Eu estou colocando uma observação, porque o batismo de Cristo é o batismo de você aceitá-lo e se transformar. E mudar. Esse é o seu batismo. Tá? Você aderir aos ensinos do Cristo. Exatamente, e praticar. Eu só estou colocando aqui que dentro do judaísmo você tem o conceito do batismo de purificação e o batismo de conversão. O de purificação você emergia dentro d'água. Apesar que se eu for em Israel, eu vou querer mergulhar no Rio Jordão, tá? Quero ser batizado lá, tá? Eu ainda trago esses judaizantes comigo, tá? Ainda é um judaizante. Se eu for para Israel, eu quero entrar dentro do Rio Jordão, tá? Eu vou trazer isso comigo ainda, tá? Esse aí eu não vou me libertar ainda, não. Ô, Sidney, me ajuda aqui. Me embaracei. Por que Jesus aceitou ser batizado, então?
Porque ele não precisava existia uma de... profecia de que ele seria imergido na água e a partir dali começaria a sua missão. Então ele veio para cumprir a profecia. Tá, não foi para purificação, não foi para nada disso. Esquece isso. Foi Tá. literalmente para cumprir uma profecia. Cumprir a profecia. Mesmo porque Jesus não precisava ser purificado. Por isso que me deu um nó, bem. Não vai Eu nessa falei, linha, não. Não fazia sentido. Não faz sentido. Ele fez simplesmente para cumprir a profecia, né? Tanto é que existe aí a nuvem, os espíritos falam, esse é o meu espírito amado, esse que a partir dali começaria a sua missão. Entendeu? A partir E dali, não foi como exemplo também, não, para os outros seguirem. Acabaram seguindo, né? Exatamente. Uau. Tá? Então, assim, você tinha um batismo da purificação, que era isso aí, você tinha um batismo da conversão. Você se convertia ao judaísmo, você tinha que passar por esse batismo também. Né? De imergir na água. Tá? São vários ritos, né? Igual a circuncisão era uma. Sim, vários O ritos. menino tinha que ser circuncidado, então são vários ritos. Dentro do que a Raquel colocou aí, eu vou até puxar um pouquinho isso aí para explicar o João Batista, porque depois vai assim, mas João Batista estava batizando. Ele foi batizado. Na verdade, João Batista batizava os judeus como um sinal de arrependimento e a preparação para a vinda do Messias. Tá? O batismo de João era o seguinte: Jane, você quer ser batizada, que vai ser libertada pelo Messias que vai vir? Entra aqui dentro da água. Me fala um pecado seu. Eu, sei lá, eu como muito doce. Sou gulosa. Eu sou gulosa, aí tá vendo? Eu acertei, viu? Eu como muito doce e eu tô me arrependida disso. Aí João Batista vem, Jane, agora você vai mergulhar na água. Então, aquilo de você falar e o símbolo de emergir na água significava um compromisso de você com você mesmo. Falei assim, nossa, agora eu tô batizada. Eu não vou fazer mais isso. Era um símbolo de você para com você mesmo. Tinha nada a ver com os espíritos, tinha nada a ver. Ou seja, eu estava te preparando. Mas aí não deixa de ser um batismo de conversão, né? Para você. Pois é, do eu com eu mesmo. É um simbolismo. É um simbolismo, porque assim, você pode pegar, fazer isso aí de frente do espelho, eu prometo a mim mesmo que eu não vou comer uma doce. Pega um pouco de água da torneira e joga no rosto. Pronto. Se você quer um simbolismo, você faz. O problema é que generalizou isso e a gente faz. A gente então perdeu totalmente o conteúdo espiritual. Entendeu? Então, assim, eu me arrependia. Se eu me arrependia, eu desamarrava os meus vícios. Então, quando o Messias chegar, era mais fácil eu seguir. É isso aí. Então, o batismo de João Batista era um chamado ao arrependimento e uma preparação espiritual de purificação interior para o Messias. Tá? Então aí, conforme a Jane lembrou, a gente tinha a circuncisão, tinha oferecer sacrifício, né? Tinha a bacia de bronze, tinha cerimonial, tinha a contaminação que você não pode tocar. Tudo isso é rito. Tudo isso é rito. Tá? Lembrando que nós falamos de batismo na carta aos Romanos. Se lembram? Nós falamos de batismo na carta aos Romanos. Deixa eu ver se está aqui. Capítulo 11. Nós falamos de batismo na carta aos Romanos, capítulo 11. Se lembra que a gente falou da enxertia? Que os gentios seriam enxertados? É por ali. A árvore do judaísmo não salva ninguém. Né? Não sou mais um galho separado, eu tenho que produzir frutos. A gente falou isso aí. A gente foi muito bem trabalhado. Capítulo 11 lá. Chegando no final do capítulo 3, nós temos aqui uma das frases mais radicais do Paulo nessa carta aos Gálatas. Versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Além de ele ter, olha só, gente, eu vou comentar com vocês aqui a profundidade disso.
além de ele ter pegado a expressão filho de Deus, que era só utilizado pela nação de Israel, agora ele pega uma conotação social e iguala todo mundo. Percebeu isso? Ele pegou uma conotação Coloca a mulher social. ainda. Coloca isso que eu ia falar, Jane. Naquela época a gente nem existia, ele ainda colocou mulher como filho de Deus. Isso que eu achei. Fala que Paulo é preconceituoso, que Paulo é machista. Depois ele não. que Paulo é machista, tá vendo? Tá vendo só? Por isso que eu tô falando, isso aqui é um dos pronunciamentos mais radicais que ele faz. Aliás, eu tenho até anotado aqui, eu não me lembro quanto que eu escrevi, que isso aqui a gente não encontra em nenhuma outra parte da Bíblia. Essa igualdade, esse pé de igualdade aqui. Né? Então, assim, o Paulo... Gente, anota isso. O Paulo, ele desmantelou as 3 principais divisões sociais e religiosas daquele mundo ali. Ele desmantelou. Primeiro a religião, depois o social, depois o gênero. Ele desmantelou. Até puxando aí o que a Raquel e a Jane colocaram, eu puxei aqui, ó. No judaísmo existe uma oração da manhã. Uma oração tradicional judaica. E essa oração da manhã, ela contém 3 bênçãos de agradecimento. Olha só o que Paulo pegou e jogou aqui. Eu vou falar com muito cuidado. Nessa oração da manhã da nação judaica, tinham 3 bênçãos de agradecimento. A primeira bênção de agradecimento era por não ter nascido gentio. A segunda bênção de agradecimento era por não ter nascido escravo. E a terceira bênção de agradecimento era por não ter nascido mulher. Nossa, meu Deus. Ouviram o que Paulo está fazendo? Então a mulher não podia... Então essa oração não podia ser realizada por mulher. Não, era a oração dos homens. Dos homens. Era a oração dos homens. Você percebeu o que Paulo fez aqui? Como que ele Muito desmantelou? grave. Se os judaizantes estão ouvindo ou estão lendo essa carta, a carapuça está servindo para eles. É por isso que Paulo não é aceito ainda, né? Então ele pegar uma oração da manhã judaica e aonde os agradecimentos obrigado, Senhor, porque eu não nasci gentio. Senhor, obrigado porque eu não nasci escravo. E Senhor, obrigado porque eu não nasci mulher. Fazendo um link aí daquela oração do publicano lá no templo, quando Jesus analisa, né, que ele bate no peito lá e agradece porque ele não era igual àquele publicano, né? Então, assim, e Paulo, no seio dessa igreja, no seio dessa mentalidade de Cristo, ele está igualando todo mundo. Ninguém. Tanto é que os cristãos, nós vamos ter muito patrícios e muitos escravos. Vamos ter muitos escravos. Né? Então, aqui Paulo está falando o seguinte: uma mulher pode ser tão boa ou melhor que um homem. Um escravo pode ser tão bom ou melhor que o seu senhor. Um gentio pode ser tão melhor quanto um judeu. Pode ser até superior. No seio da igreja, no cerne do Cristo, é isso, gente. Não tem essa classe social, não tem essa distinção. Paulo acabou de falar, nós somos filhos de Deus. Então, ele está falando que em Cristo Jesus não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem senhor, não tem homem nem mulher. São todas condições temporárias. Exatamente. Isso é muito profundo. E outro nós vimos isso no estudo do capítulo 3, o tamanho ódio e a aversão que os judeus sentiam pelos gentios. Eles falavam que vamos botar os gentios como sendo gado do nosso novo evangelho. Olha o sentimento que eles tinham de superioridade. Olha o sentimento. Né? Olha só. Olha o que Paulo enfrentou.
E o Paulo trazendo aquilo tudo. Gente, essa religião, esse novo conceito do Messias não pode cair no mesmo erro que eu estava cometendo lá atrás. Não pode ter uma mulher inferiorizada, não pode ter escravo, não pode ter gentio. Não pode ter ninguém inferiorizado. O escravo, ele, na alimentação, ele se senta do lado do Senhor. Ele se senta do lado do livre. Você observa como que a lei aprisionava esses conceitos? E para aqueles que eram exatamente era homem e era judeu, eu era o melhor dos mundos. Era sacerdote, era fariseu, eu era o status máximo da nação judaica. Eu era o status máximo, eu era o STF. Ninguém poderia me julgar. Eu era o máximo. Tá vendo só? Por aí você consegue entender por que eles odiavam Paulo. Porque aí, depois disso tudo aí que você falou, ele vem e fala que vós todos, né, sois um só em Cristo Jesus. É por isso que eu quis trazer essa observação, para vocês verem o tamanho da profundidade que Paulo está falando. Porque se a gente pega isso aqui e passa batido, eu vou dizer, não sei, tá. Não, o Paulo está trazendo uma visão que era totalmente modificada para a época, gente. Uma visão de unidade e de igualdade. Tem a diversidade? Tem, mas todos somos iguais. As diferenças não são para gerar barreiras. As diferenças não são para gerar discórdia. As diferenças são para poder cada vez mais nós unirmos. E voltando a falando da mulher, a gente estudou na nação judaica aí. Uma mulher era propriedade do seu pai, a filha. E depois que ela casava, ela passava a ser propriedade do marido. Né? Foi daí que surgiu esse lance do sobrenome. Entendeu? Tá. Quando passar para o marido usar o sobrenome do marido, porque ela é propriedade. Olha o exemplo, por exemplo, Joana de Cusa. Olha só, Cusa era o marido dela, aí é Joana de Cusa. Passa a ser mesmo. Mas os homens também tinham Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Filho de Jonas, Era para fazer a linhagem, né? Então, assim, a mulher nessas nações orientais, né, era propriedade, gente. Olha o episódio da mulher adúltera, como que a mulher foi tratada. A gente comentou aqui, não foi? A gente comentou. Que para ela já estava morta. Ela já estava morta, não tinha como sair daquilo ali. Né? Então, o que Paulo traz nesse versículo aqui, gente, é de uma importância muito profunda. Ele traz esse conceito de igualdade, de uma oportunidade que todo mundo debaixo do Cristo vai ter. Não existe propriedade de ninguém. Não existe. Você é descendente de Abraão. Você não é descendente da legislação mosaica. Ser judeu, hoje, eu estou falando Paulo assim, não te dá nenhuma vantagem no plano espiritual. Para se salvar, não te dá nenhuma vantagem. Ser espírita hoje, qual a vantagem que tem de ser espírita hoje, gente? Qual que é o dízimo que a gente tem que pagar? Tenha mais responsabilidade. Responsabilidade. Porque se você já tem o conhecimento, então você é mais responsável. Mas nos garante salvação? Claro que não. Claro que não. É o que eles pensavam. Então, Paulo aqui, ele está removendo todas as distinções. Paulo colocou todo mundo no mesmo nível. Todos igualmente. É o que ele está falando. Está tirando todo mundo das malhas do pecado, gente. É por isso que ele fala a graça, é graça, né? A graça é oportunidade, é o agora, é você fazer diferente, é você trabalhar a você. Não é te livrar de nada, não é te livrar da sua prisão do pecado ou da sua dor.
Então essas distinções, essas classes sociais que Paulo trabalhou aqui, né, a religiosa, a social e a do gênero, né, isso eram totalmente artificiais para a época, né? Então, a partir de Jesus, todas as diferenças, todas as divisões dos seres humanos deveriam desaparecer. Deveriam. Por isso que a gente fala, para Paulo, a gente não tem que procurar aquilo que vai nos escravizar. Por quê? Porque Cristo veio me libertar. Por que eu vou atrás daquilo que vai me prender? Não sou mais escravo. Ou pelo menos eu não deveria ser. Eu estou enxertado na árvore deles. Então eu tenho que produzir fruto. Eu não posso ser escravo de ninguém. Né? Gente, agora me veio aqui. Olha só. Cristo falou, eu não vos chamo de servos. Eu chamo vocês de quê? O que o Cristo falou? Ó. Faz amigos. 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 Eu vos chamo de amigos. Isso que Cristo fez. Eu chamo de amigos, não chamo vocês de servos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas vocês sabem o que eu estou fazendo. Né? Tem um comentarista que eu vou ler o que ele escreveu aqui a respeito desse versículo aqui. Eu só não coloquei o nome do comentarista, vocês desculpem para eu dar crédito para ele. Mas eu sei que é o comentarista. Ele falou o seguinte, ó. Esse versículo assinala o tremendo avanço feito pelo cristianismo, o qual varreu as distinções artificiais que haviam sido a maldição do mundo antigo e que vinha impedindo o surgimento de qualquer verdadeiro sentimento de fraternidade entre os povos. O cristianismo, de um só golpe, estabeleceu a fraternidade humana e aboliu todas as distinções entre os homens. Por isso que eu trago essa importância do dizer de Paulo, tá? Porque ele mexeu totalmente no cerne, no âmago do status dos judaizantes. E aí, no versículo 29, aqui na BJ ele está terminando, né? E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, se o critério para ser considerado descendência de Abraão, né, não é o nascimento físico, não é a linhagem judaica, que ele também tirou isso aí, ele tirou isso aí, mas sim a fé em Jesus, né? Então você está incorporado na linhagem messiânica. Você está incorporado na linhagem espiritual de Abraão. Automaticamente você é um herdeiro da promessa. Olha quanta coisa Paulo trabalhou, gente. Ele trabalhou com Abraão, ele trabalhou com o Filho de Deus, ele trabalhou com o pedagogo, ele trabalhou aqui com o batismo, depois ele vem trabalhar com as disjunções sociais aqui, e agora termina, pelo menos em capítulo 3, colocando que nós somos herdeiros espirituais de Abraão. Né? Então a descendência não é a linhagem, mas a fé em Cristo. Olha a letrinha F da BJ. Paulo volta à descendência de Abraão, doravante constituída pelos filhos de Deus que creem em Cristo Jesus, e lhes pertencem, não mais por uma posteridade segundo a carne. Uhum. Isso aí. Gente, vocês compreenderam esse capítulo 3? Alguma pergunta, alguma observação? As colocações feitas por vocês aí, né, pela Raquel, pela Jane, pela Joelma aí, foram muito bem traçadas aqui, coisa que a gente lembrou. Né? A Verônica também colocou aí a questão do Livro dos Espíritos aí, que foi uma questão respondida por Paulo, que ele também está trabalhando aqui, esse conceito. Né? Você vê a conexão, você vê o link, né, que Paulo tem. Você vê que
o que Paulo colocou aqui e o que ele responde no Livro dos Espíritos não mudou nada. Como assim que não mudou nada? Ele não, continua sendo isso aqui que ele está colocando. Continua sendo. Se não mudou nada, é porque ainda nós estamos em estágios evolutivos que a gente tem que aprender. A nossa necessidade é o aprendizado. Fechamos capítulo 3. É por isso que Jesus falava em parábolas, né? Porque pela linguagem da época tinha que ser uma linguagem mais simples de entendimento. Porque você fazer essa transição desse legalismo para a ideia do Cristo é uma transição, né, desafiadora, radical. Então, por isso que no início ele foi falando por parábolas, usando aí a linguagem própria da época, para que esse entendimento fosse entrando aos poucos. Né? Para a gente hoje ainda é difícil de entender a linguagem de Paulo, a gente tem que parar, ler pedacinho por pedacinho. Será que as pessoas daquela época entendiam? Verônica, eu acredito que sim. Porque eles estavam mais envolvidos na situação, né? Eu acredito que sim. Porque assim, o Paulo, ele se utilizou muito da sua sabedoria. E pelo estudo... Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chegar em Carta aos Hebreus, você vai ver o que é o Paulo fariseu. Porque as outras cartas, essa carta, e depois a próxima que a gente vai estudar dos Efésios, elas são cartas... O que a gente estudou até agora foi ele tentando normatizar o Cristo ali dentro das igrejas. Então, olha a linguagem que ele está utilizando. É uma linguagem que o gentio ele consegue perceber e é uma linguagem que os judaizantes estão trabalhando. Também. Porque, assim, o gentio, ele não sabia, vamos supor, o que era o filho de Abraão. O gentio não sabia nem que era Abraão. Não sabia o que era Abraão, ou eu sou filho de Abraão. Mas para o gentio, isso seria primordial saber que era Abraão, se eu acredito em Cristo? Não. Mas para os judaizantes, sim. Para os judaizantes, sim. Porque eu tô lutando a favor do Cristo, então eu tenho que entrar no seu campo. Então ele utiliza conceitos como se fosse um código de que eu, sendo gentio, eu vou entender muito bem. Nossa, eu estava no caminho errado, e o Paulo veio aqui, nos tirou disso aí, desses rituais, agora eu tô... Aí o judeu pega a lê, nossa, Paulo está falando que é Abraão, nossa, Paulo está falando da mulher, nossa, Paulo está falando do pedagogo. Ele conseguiu atender os dois. Atender os dois, né? Aqui, Sidney, assim, quais eram os mais instruídos na época? Eram os gentios ou os judeus? Os judeus eram os mais instruídos. Apesar que assim, naquela época existiam 3 grandes universidades. A de Jerusalém, a de Alexandria e, gente, me fugiu a terceira. Tinham 3 grandes universidades. Me fugiu a terceira agora. Sabe? Eram 3 grandes universidades. E a de Jerusalém era só para os judeus. Agora as outras 2, os gentios também faziam. O Lucas é um gentio. Lucas é grego. E ele estudou em Alexandria. Ele era médico. Assim, dentro desse mundo do Paulo, os fariseus eram os mais inteligentes, mas as universidades, tirando de Jerusalém, elas estavam abertas para todos. Então você vai... Constantinopla, Sidney? Não. Constantinopla veio muito depois. Muito depois. Mas a grande maioria do povo, eles não eram instruídos. Sim, eles eram instruídos na Torá, a tradição oral, e ensinando, os judeus, e ensinando de pai para filho. Então, eles conheciam a Torá de cabo a rabo. Mas, assim... mas eu coloco aí, assim, o povo mesmo, simples, que às vezes não sabia nem ler, nem escrever,
uns 70%, 80%. Então era muito mais difícil de acessar o que o Paulo, que era super instruído, queria falar. Mas ele baixou o seu nível. Ele baixou o seu nível para que a sua linguagem atingisse os gentios. Ele baixou o seu nível. Como Jesus que utilizou porque Jesus chegava até eles graças às parábolas, na simplicidade dos seus exemplos, das suas histórias, né? Mas Paulo não utilizava isso. Paulo utilizava da sua retórica, né? Porque até aqui ele fez carta para os romanos, que eram também um povo culto. Ele fez carta para os coríntios, fez carta agora para os gálatas, né? Mas tudo tem um nível de instrução mais alto. Sim, só que quando você chegar à carta aos Efésios, que é a próxima, você vai ver como que vai mudar tudo. A partir da carta aos Efésios, ele não está escrevendo mais para brigar com ninguém. Ele já está escrevendo assim, né, a luz, vamos todos, o Cristo, ele não tá batendo, ele não vai bater em ninguém. Bater assim, tá, gente? É um símbolo, tá? Mas assim, essas picuinhas, já tá tudo resolvido. Então, assim, por isso que eu falo, o pedaço mais desafiador são essas primeiras cartas agora, gente. E eu sinto isso, eu não sei se vocês sentem, a gente tem instrução, a gente está dentro do espiritismo, e a gente tem dificuldade de, assimilar isso tudo. E aqui na minha cabeça eu fico pensando, e esses 70% dos ignorantes, num bom sentido, que ignoravam, que não tinha instrução, chegar ao que ele queria, devia ser muito difícil. Ele falava do Messias. Então ele falava numa linguagem que dava para ele totalmente acessível. Senão Paulo ia falar só para os judeus. E não. Ele era apóstolo dos gentios. Ele tinha que falar para os gentios. Ele modificou a sua linguagem. Aquela linguagem. Mas aí eu penso o seguinte: se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, se para você atingir para você ser justificado, para você atingir o reino de Deus, você não precisa, até hoje, é como se eu dissesse assim, para eu atingir o reino de Deus, eu preciso ser espírita. Não. Então, o homem da época, mesmo simples, mesmo aquele que ignorava todos esses ensinamentos, se ele praticasse dentro dele o que a lei moral nos ensina através da consciência, ele era justificado. Está correto? Mas a vida deles era muito mais difícil que a nossa, Jane. Nós agora já passamos por quantas reencarnações, quantos aprendizados. Eles estavam lá no começo, tadinhos. Tem gente que ainda está no começo até hoje. Olha bem, a gente tem exemplo. Aqui, ó, sem nos alongar muito, porque já deu o horário, a gente tem o exemplo do Gesiel, que é o nosso Estevão. Olha o valor moral dele. Então, vamos deixar para capítulo 4 semana que vem. Né? E aí a gente conversa mais. Muito bom, gente. Muito bom o estudo aí. Muito bom a gente ter essa noção aí. Paramos então. Semana que vem a gente inicia o capítulo 4. Ok? Quem que vai fazer a prece hoje, Jane? Meu Deus. Sobrou para mim agora sempre isso? Delisete. Delisete está muito quietinha hoje. A Delisete está aí? Eu não consigo ver todo mundo aqui, mas... É a Delisete que está aí. Tá joia. Senhor, Deus, Pai de amor e bondade, tanto temos a te agradecer por essa oportunidade do estudo, de estarmos aqui reunidos, trocando essas vibrações, as reflexões. Agradecemos pelas virtudes já conquistadas e te pedimos, Senhor, que nos ajude aí na nossa fé, essa fé de ação, essa fé que modifica, essa fé movimento.
que exercitemos ela em nós. Gratidão, gratidão a Paulo, gratidão aos espíritos amigos que nos conduzem no melhor entendimento das mensagens. E que durante o sono da noite a gente possa retornar para continuar o estudo, em vibração, em reflexão, em entendimento. E apliquemos no nosso dia a dia, com a nossa família, nossos amigos, trabalho. Gratidão. E permaneça conosco sempre, Senhor. Assim seja. Assim seja.